Oi, gente. Hoje eu quero falar sobre um padrão de autossabotagem de um perfil de personalidade, de um arquétipo de personalidade que ele não vai se encaixar para todo mundo, mas eu te convido a ficar no vídeo até o final, até porque é um vídeo rápido, é um vídeo de 10 minutinhos e talvez ele seja o seu perfil de personalidade e, no geral, né, o que que é a nossa personalidade, né? A nossa personalidade, ela é aqueles comportamentos que são automáticos. E por serem automáticos, a gente já nem consegue diferenciar que nós não somos eles. Então a gente acha que, sabe, é a minha natureza, é a minha essência, é meu jeito, sabe, é o meu estilo de ser. Quando na verdade não. É um padrão de comportamento que surgiu em algum momento muito específico da nossa vida para ter uma função específica. E geralmente, honestamente, né, o que são qual que é a principal função e a única função de padrões da nossa personalidade? É o quê? É amortecer alguns sentimentos que são desconfortáveis para nós. Aí você pode até pensar, então peraí, então é bom. Porque se ele é um amortecedor de algo que é desconfortável, então quer dizer que ele deixa a minha vida mais suave, ele deixa a minha vida mais tranquila. Sim, realmente, só que ao mesmo tempo que ele amortece aquilo que é desconfortável, ele também limita a sua liberdade de ser e de agir. Aí você pode pensar uma outra coisa. Não, mas eu sou livre para ser e para agir. Eu faço tudo o que eu quero. Aí eu digo o seguinte: você acha que é livre. Você faz aquilo que o seu padrão permite. Aquilo que está fora do seu padrão, você não consegue nem aceitar a ideia daquilo. Sabe aquelas ideias que falam, não, isso não tem a ver comigo, isso não tem, isso não encaixa aqui? Talvez seja, né, uma coisa que realmente você alcançou um estado de consciência que aquilo não faça sentido, mas na maioria das vezes a gente ainda está preso em um padrão que impede a gente de aceitar aquela forma de experienciar a vida. Então o padrão de personalidade, ele limita a nossa liberdade, dando a impressão de que nós somos livres e que nós estamos, ok, no controle da coisa. Então, no fundo, quem está no controle é o padrão de personalidade, ok? E qual que é o padrão que eu quero falar hoje para vocês? O padrão que eu quero falar hoje é daquela pessoa que ela se preocupa muito em como os outros estão e ela acaba se esquecendo do que é importante para ela, do que ela realmente quer fazer, do que ela realmente tem como prioridade na vida dela. E quando a pessoa entra nesse padrão de se preocupar muito com o que é da outra pessoa e ela esquece o que é dela, ela tá exatamente fugindo do quê? Fugindo de um sentimento de não ter apoio na infância, de um sentimento de não ter reconhecimento na infância, de um sentimento de não se sentir percebido na infância. E olha que interessante, para, né, suportar esse sentimento de não ter tido apoio, de não ter tido reconhecimento, de não ter tido um pertencimento na infância, essa criança ela começou a fazer o quê? A focar nas necessidades do outro. Porque já que está doendo aqui dentro o sentimento de não me sentir importante onde eu estou, então eu não vou mais sentir como eu estou por dentro, eu vou me anestesiar e eu vou colocar toda a minha atenção no que o outro quer, no que o outro precisa, no que o outro deseja, porque se a minha atenção ela tá voltada para fora, eu não percebo o desconforto e a dor, o incômodo que está dentro, por causa dessa sensação de vazio. Só que quando você está vivenciando esse tipo de padrão, você acaba não percebendo que você está vivenciando um padrão. Você acaba, na verdade, o quê? Ficando extremamente aflito e aflita quando as pessoas dizem que você fez algo que elas não gostaram, quando as pessoas dizem que você não está sendo o correto naquilo que elas acreditam, elas começam então a colocar regras de como você tem que ser, de como você tem que agir, de como você tem que pensar, de como você tem que sentir, de como você tem que perceber as coisas. E você começa a se sentir aflito, você começa a se sentir culpado e culpada por não estar conseguindo fazer aquilo que aquela pessoa
que é importante para você ou é importante no seu trabalho, tá te pedindo. Então você começa a tentar entender aonde que você tá errando, aonde que você tá passando despercebido nas coisas, e isso vai te gerando um sentimento de culpa, um sentimento de incompetência, um sentimento de impotência, um sentimento de incapacidade, uma certa confusão mental, e você começa a olhar para todos os lados e falar aonde que tá a solução, e todo mundo tá enxergando a solução. Como que pode a pessoa tá tentando me explicar e ela tá me explicando exatamente como é e eu não consigo entender o que ela tá me dizendo, eu não consigo fazer o que ela tá me pedindo. Por quê? Por que que eu não consigo sentir, perceber o que tá claro pra todo mundo? Tá todo mundo tendo essa visão. Nossa, será que eu sou assim tão lento ou tão lenta? Será que eu sou tão perdido ou tão perdida? Então veja, a pessoa fica nesse sofrimento, ela não percebe que na verdade o que está acontecendo é que ela está reproduzindo um padrão de esquecimento dela. O problema que ela tem não é que ela não está entendendo o que as pessoas querem. O problema que ela está vivenciando é que ela se adaptou automaticamente, é um padrão que é automático, a só prestar atenção no que os outros querem, no que é bom para os outros, e ela não para se perguntar: eu tô bem com essas exigências? Essas cobranças, essas exigências que estão chegando até mim me fazem bem? Elas realmente me priorizam? Eu vou chegar a algum lugar dos meus objetivos, dos meus sonhos, das minhas metas, somente fazendo o que essas pessoas estão me pedindo? Hoje, o que que eu fiz hoje que realmente é pra mim, de verdade, não pro outro? O que que eu fiz no último mês que realmente é pra mim? O que que eu fiz nos últimos anos que realmente é pra mim? Essas pessoas, quando param para refletir, elas descobrem que elas não fazem as coisas por elas. Elas fazem as coisas para se sentir bem, mas o se sentir bem delas é o quê? Se o outro se sente bem, eu me sinto bem porque o outro tá bem. Então ela não faz por ela faz pro outro ficar bem. E se o outro ficar bem, ela tá bem também. Então sabe essa coisa? Se todo mundo estiver bem, eu tô bem também. Então, isso não é algo tão saudável. Isso é uma coisa que precisa ser revista, porque assim, ok, se a gente estiver falando aqui de um ser iluminado, de uma consciência extremamente evoluída, a gente está falando de alguém que não tem mais necessidades. Agora, se eu estiver falando de uma pessoa que está bem quando o outro está bem, mas se em algum momento, por exemplo, ela se sente traída por alguém, ela se sente rejeitada por alguém, essa pessoa ela não está nesse grau de consciência expandida, que ela está iluminada, que ela não tem mais necessidades. Porque ela se sente traída, ela se sente rejeitada, ela se sente abandonada, ela se sente esquecida. Então, ela ainda tem necessidades. E se ela tem necessidades, por que então que ela está dedicando todo o tempo e a atenção dela e a concentração dela em atender os outros, sendo que ela ainda não tem as próprias necessidades dela atendida? E é exatamente pelo fato do quê? De que ela está reproduzindo um padrão inconsciente de personalidade, que é para literalmente evitar tanto a dor do vazio de não reconhecimento, de não pertencimento, de não valorização que ela carrega da infância, quanto o medo que ela tem de entrar em conflito com o outro, porque esse padrão ele vem acompanhado do medo do conflito, como se confrontar o outro e colocar a sua própria necessidade na frente da do outro fosse algo muito errado, fosse algo muito feio, fosse algo muito péssimo, fosse algo de pessoas horríveis. E não é assim. Não é assim, é o que realmente essa pessoa precisa. Então, se você está vivenciando esse padrão de comportamento, qual que é o convite para você? Primeiro, você começar a se perguntar sempre, antes de você entrar em uma conversa com alguém, antes de você entrar em uma situação onde você vai se relacionar com alguém, você se fazer uma pergunta: como eu estou me sentindo agora? E aí você anota no seu WhatsApp. Ah, tô me sentindo em paz, calmo, calma, alegre. Se depois dessa conversa com essa pessoa você saiu aflito, aflita por causa das exigências que ela tá te fazendo, veja, essa aflição não é sua, essa aflição é do outro. Você não tava com ela quando você entrou. Você tava com ela quando você saiu. Então comece a perceber como que você tá antes de conversar com as pessoas. Como que você está antes de iniciar no seu trabalho. Como que você está antes de chegar na casa daquela pessoa. E vai percebendo
se o seu estado de emoção, se o seu estado de humor muda quando você sai desses lugares. Porque essa observação, ela vai começar a te dar a clareza de que você tá bem. Mas você não fica bem quando você compra as necessidades dos outros, ou você fica culpado ou culpada, ou se sentindo mal porque o outro e a outra fez uma exigência que você entende que não está conseguindo dar conta de cumprir. Então, isso vai começar a te ajudar. E depois que você identificar se realmente é isso que está acontecendo, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar ser egoísta. Sim, essa é a palavra. Você vai precisar se priorizar, se colocar em primeiro lugar. Porque se você se colocar em primeiro lugar, esse é o caminho de cura para esse padrão de personalidade. Só que você vai perceber que é desafiador, você vai se sentir culpado, culpada, com medo de rejeição, com medo de tudo. E é exatamente assim que o processo funciona. Esse processo você vai precisar aceitar, sentir essas emoções e essas ideias na sua cabeça que vão aparecer de culpa, de que você está sendo horrível, uma pessoa que só pensa em você, que não está nem aí para ninguém e tal. Mas é o seu caminho de cura. E ao você fazer isso, você vai começar a perceber que você vai se nutrir e junto com isso, você também dá espaço para você sentir de forma consciente essa dor de não ter sido valorizado ou valorizado ou reconhecido ou reconhecida na sua infância pela sua família. Mas não culpar a sua família por isso, aceitar sentir essa dor de forma consciente. Porque quando você aceita sentir essa dor de forma consciente, ela é como uma bateria de celular. Ela vai gastar, gastar, gastar até que ela vai embora. Mesmo que leve uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, eu não sei o quanto dessa energia emocional você acumulou. Mas quando você se permitir sentir ela de forma consciente, sem fugir, sem evitar ela, simplesmente sentir, deixar ela acontecer no seu corpo e você priorizar os seus objetivos, priorizar aquilo que é importante para você, se priorizar e estar sempre atentando como que eu estou antes e depois de estar com determinadas pessoas. Fazendo esses 3 passos, você vai perceber que você vai ultrapassar esse processo. Vai ser fácil? Obviamente, não. Né? Todo desenvolvimento humano não é fácil. Ele exige dedicação, exige persistência, exige uma disciplina, existe uma motivação. Você vai cair algumas vezes? Com certeza. Todos nós, seres humanos, caímos nos processos de autocrescimento e desenvolvimento emocional e desenvolvimento humano. Mas, se você aceitar passar por esse processo, se você aceitar cair quantas vezes forem necessárias para você cair, errar quantas vezes forem necessárias você errar, ter a humildade de passar por tudo isso, você vai perceber que você é capaz de superar e de chegar do outro lado mais inteiro, mais inteira, realmente sendo quem você é. Agora, antes de você sair do vídeo, eu quero, por favor, que você possa se inscrever lá no canal, né, do Além do Tabu, que está aqui na descrição do vídeo, seguir aqui, né, e se inscrever nesse canal também, deixar o seu like no vídeo e também fazer o seu comentário para dizer o que você achou desse vídeo. Eu estou contando com a sua participação e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.